Meu Paulo Amaro, quero agradecer o convite, por estar aqui, agradecer principalmente vocês, Cecília, que fez essa ponte. E eu sou suspeito para falar do Carlos e da Beth também, porque eu os conheci segunda-feira e já me apaixonei. Então, enfim. Nós vamos hoje falar de um tema que nós não podemos ficar mais romantizando, nós não podemos mais ficar adiando para falar sobre este tema. Segundo a diretoria da casa, eles me deram até meia-noite para conversar com vocês hoje. Avisaram a família. Vamos até meia-noite. Eu gosto muito de atrelar a palestra que eu faço sobre depressão também com o luto. Algumas pessoas ainda não têm a informação ou desconhecem sobre a questão do luto, que acredita que o luto é só a perda de um ente querido. Mas eu aprendi com minha amiga Deusa Samu, que vocês sabem já esteve com vocês, que ela é psicóloga especialista em luto, ela perdeu um filho, e ela nos ensina que a perda pode ser de um pet, de um objeto significativo, pode ser a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, e todas essas perdas você vai viver o luto. Teoricamente, nós sabemos que o luto, se ele for bem elaborado, ele dura em torno de um ano. Mas sabemos que o luto não é uma matemática. Então não temos como definir o tempo certo. Mas isso é segundo a teoria. E aí, as pessoas confundem algumas vezes tristeza com depressão. Porque não necessariamente a depressão seja só a tristeza. Porque quando nós falamos em depressão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a tristeza. Mas sentir uma tristeza aqui, outra ali, outra acolá, todos nós vamos sentir isso em algum momento da nossa vida. Todos nós. E é importante passar por este processo. Agora, segundo Drauzio Varela, ele diz que se você tiver mais do que 15 dias consecutivos por 24 horas com um sentimento de tristeza profunda, é hora já de procurar um médico. Porque você já pode estar entrando num processo de depressão. Paulo, mas olha, eu perdi meu ente querido faz 6 meses e eu choro muito, estou muito triste, então eu estou com depressão? Não necessariamente. Você pode apenas estar vivendo o processo do luto e que está tudo bem. Todos nós vamos passar por isso. Agora, se eu estou há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não elaboro meu luto, não procuro ajuda médica especializada, aí sim eu posso estar entrando numa depressão. E nós temos que entender que a depressão pode ser tristeza, pode ser solidão profunda, você pode estar rodeado de pessoas, ainda assim você vai sentir solidão. E tem gente que a gente não é depressão, a doença faz isso, né? Com que eu quero me isolar, não quero contato com ninguém, mas sinto solidão, como se fosse um vazio muito grande. Então nós acabamos sendo contraditórios, mas isso tudo é por conta da depressão. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma doença. As pessoas, quando nós falamos sobre depressão, que você tem depressão é o quê?
frescura, falta de Deus, que você está com mimimi, com vitimização, que você quer chamar a atenção, e outros adjetivos piores, falta de uma louça para lavar, falta de uma enxada, e assim vai. E aí, eu atendo os meus pacientes de forma online no Brasil inteiro. Na verdade, eu tenho paciente até fora do Brasil. E aí, a primeira pergunta que eu faço para ele: por que você veio procurar psicoterapia? Todos, praticamente 99% respondem: por falta de vínculo afetivo. Ou é por conta da mãe, ou é por conta do pai, ou é por conta do irmão, ou é por conta da esposa, por conta do marido, tudo no círculo familiar. E, infelizmente, onde nós mais precisamos de ajuda, que é dentro de casa, nós não temos. Tudo que eu falar aqui hoje não generaliza, tá? E também não sou o dono da verdade. Mas é só para que vocês entendam que a maior porcentagem passa por isso. Eu tenho um paciente de 30 anos numa depressão profunda, na cama, não consegue levantar. E o pai bate nele. Porque vagabundo, porque não presta pra nada, porque não estuda, porque não trabalha, e aí vai. Aí eu faço uma pergunta: ele vai melhorar? É óbvio. Ele vai afundar cada vez mais. Mas por quê? Porque não tem acolhimento. Nós, muitas vezes, não sabemos acolher as pessoas que estão em sofrimento, seja qual for o sofrimento. E viu assim? Nós vamos para um velório. A pessoa acabou de perder um ente querido, está triste, chorando, e você vai para ela e fala assim: ah, eu sinto muito. Não sente. Ai, eu imagino o que você esteja passando. Não imagina. E o pior é chegar e falar assim: você tem que ser forte, viu? Porque ela vai precisar de você. Você tem que ser forte. Eu não tenho que ser forte, gente. Deixa eu viver o meu processo de luto. E o pior é ele chegar e ele ficar com: ai, meu surpresa. Gente, isso é institucional de vocês. E o que eu falo então? Alguém sabe o que eu devo falar? Nada. Nada. Você vai abraçar a pessoa e não vai falar nada. Absolutamente nada. Ela só quer um abraço. Porque da mesma forma, gente, que nós podemos levantar alguém, nós podemos derrubar. E é muito rápido para isso acontecer. Muito rápido. E quando nós falamos aqui duas palavrinhas, tem gente que até arrepia a alma. Quer ver? Psiquiatra. Eu não vou ao psiquiatra, porque psiquiatra é para quem? É para louco. É muito louco. Por que eu vou ao psiquiatra? Psicólogo, gastar dinheiro com psicólogo, com psicoterapia, eu sei lá, foi meu amigo. A gente conversa, não leva, nem gasta o dinheiro. Para quê? Quanto preconceito a gente carrega para pedir ajuda? A depressão, em algumas vezes, nós precisamos entrar numa ação farmacológica, medicamentosa, porque senão o seu organismo, o seu corpo não aguenta. Ele não fica de pé. Então nós precisamos de ajuda. Alguém aqui tem diabetes? Tem? Levanta a mão. Tem? Toma insulina.
se ele perde diabetes, ele tem que tomar insulina pro resto da vida para ficar bem, por que eu também não posso tomar para depressão? O que muda? Não muda nada. Então, se as pessoas podem tomar para o coração, se pode tomar para a pressão arterial, e assim vai, por que eu não posso tomar também para depressão? Porque vicia, porque depois eu não consigo fazer mais um desmame. Hoje, gente, tem medicações muito modernas. Eu estava comentando com alguém, não lembro com quem foi, que hoje, não sei se vocês sabem, hoje existe uma medicação específica para tirar pensamento suicida. Ele é um bloqueio, faz bloqueio no neurotransmissor do cérebro. Em 2 dias ele tira as ideações suicidas. Então, nós precisamos disso. Então, num caso desse, a gente pode salvar muitas vidas. Porque eu não sei se vocês sabem, o suicida, ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor que ele está sentindo, com o sofrimento que ele está passando. E não é só na nossa família que acontece isso, não. Dentro da empresa tem muita gente doente. Eu atendo muita gente dentro das organizações. E, gente, assim, é absurdo o quanto as pessoas estão sofrendo com vários transtornos mentais. Hoje existe um estudo científico no Hospital de Israel Albert Einstein que até 2035 nós estamos falando de 9 anos que passa rápido. Eles dizem que todos nós vamos ter uma doença mental. Isso não sou eu que estou falando, é uma pesquisa científica. Aí eu falo assim, se você não tratar hoje, se você não cuidar hoje, como vai ser em 2035? E está aí, pertinho. Então nós temos que também fazer a nossa parte, buscar realmente quebra esse preconceito, esse estigma de que psiquiatra é louco. Deixa eu achar. Eu prefiro, por exemplo, tomar uma medicação para não sentir essa dor emocional. Muito melhor. Quem gosta de sentir dor? Mas já é comprovado cientificamente, comprovado, que uma dor emocional dói 2 vezes mais do que uma dor física. 2 vezes mais. Então, vamos, gente, de verdade, se ajudar e ajudar as pessoas que estão ao lado de vocês. Não fique com palavras que podem ferir quem está sofrendo. Porque muitas vezes as pessoas têm uma receitinha de bolo pronta, uma frase pronta, tudo para você, achando que vai resolver a doença. E não vai. Porque as pessoas que estão no sofrimento, elas não querem ouvir nada. Elas só querem como? Amor, acolhimento, abraço, só. Mas se não fizermos isso, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais doentes. Gente, eu tenho um paciente de 11 anos que só esse ano ele tentou se matar 18 vezes. 18 vezes. E aí eu pergunto para ele, o que te faz fazer isso? Porque meu pai e minha mãe brigam. Se batem, eu assisto tudo e para eu não assistir eu prefiro morrer. Aí eu chamo os pais para conversar, para falar do menino, peço a integração do menino, porque ele está numa fase que a qualquer momento ele vai conseguir. Porque a pessoa vai tentando, ela vai conseguir.
E às vezes a gente fala o quê? Não vai acontecer nada não. Está querendo chamar atenção. Eu fiz uma jornada de palestra essa mesma palestra, em Cuiabá. E aí, enquanto eu estava na palestra, conversando com o pessoal, com vocês, tinha uma menina no meio que ela estava chorando muito. Até o final da palestra ela chorou. Aí eu pensei, acabando a palestra, eu vou rapidamente abordar ela e começar a fotografar os livros. Nisso que eu fui, de sair dessa mesa, para ir em volta dela, ela já foi. Não deu tempo de pegar ela. Aí o pessoal foi embora, ficou umas 3, 4 pessoas no final comigo. E eu falei, gente, tinha uma mulher na plateia, ela estava chorando muito. Eu queria muito conversar com ela, eu acho que ela não está bem. Aí eles responderam, ah, sim, é minha sobrinha, mas viu, ela quer atenção, já tentou se matar 3 vezes, ela quer palco, ela quer plateia, ela faz isso sempre. Eu juro que eu virei. O que vocês aprenderam na minha palestra? É a famosa incongruência. Porque a gente vem no centro, abraça, acolhe. Não estou falando que isso acontece com vocês. E aí, dentro de casa, só me tirando. Eu bato na esposa, no cachorro, no periquito, no papagaio, grito, xingo. Então, que exemplo que eu estou dando? Porque para eu sair no palco e estar aqui falando, eu tenho que dar exemplo. Senão, para mim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, nós temos que ser exemplo para que, de fato, a gente consiga ajudar as pessoas. Só que assim, antes de eu fazer a caridade fora de casa, começa dentro. A nossa família, o nosso lar é a maior escola. É lá que você tem que começar a ajudar, para depois você ajudar fora. Tem até uma charge de uma mulher que estava numa enchente e ela estava em cima do telhado da casa dela. E aí, ela com um cachorro não tinha como pular, não tinha como fazer nada. E aí chega um cara do mar que falou, vem, ela falou, Jesus vai me salvar. Foi embora. Aí vem o bote, vem, ela, Jesus vai me salvar. Aí vem o helicóptero, vem, Jesus vai me salvar. É óbvio que ela morreu da gente. Quando ela chegou no céu, ela falou, Deus, você me abandonou. Eu achei que você fosse me salvar. E aí Deus falou para ela, eu mandei o barco, eu mandei o bote, eu mandei o helicóptero, e você não quis ajuda. A mesma coisa eu falo para vocês que estão sofrendo. Não espera achar que Jesus vai curar. Eu vou no centro, eu dou um passe, faço o evangelho lá e está tudo bem. Não preciso desse médico de novo. Mentira. Nem os espíritos vão salvar vocês. Não vão. Porque a própria doutrina nos ensina que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Estou errado? Tem que andar em conjunto. Não é só um ou outro, não. Vamos em paralelo. Faça assim o evangelho lá, que é de extrema importância. Faça assim as suas crenças, vai no centro, mas também procura ajuda médica. Muita gente no processo de depressão entra muito na negação. Ela não aceita que ela tem depressão. Não estou nada. Imagina, não preciso. E vai negando. E é muito comum, gente, que as pessoas que estão no estado depressivo geralmente ficam em quarto escuro, não conseguem sair da cama. E
Não é porque ela quer ficar na cama, porque a depressão faz com que a pessoa perca a esperança. Ela não tem esperança de mais nada na vida dela. E aí é o que eu falo. Quando nós fizermos realmente a nossa parte de ir atrás dessa ajuda, vai se tornar mais fácil. O caminho vai ficar mais leve. Ok? Gente, eu vou fazer agora a apresentação do meu currículo. E vou dizer para vocês que eu tenho muita propriedade para falar sobre depressão. E não é uma questão de ego. Vocês vão entender que depois que eu apresentar o meu currículo, o porquê que eu estou falando isso. Eu sou pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciências do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC. Tenho uma extensão em Neurociência também pela PUC. Tenho uma certificação em Transtorno Ansioso Depressivo no Hospital Alzheimer Albert Einstein. Tenho uma certificação em Comportamento Suicida pelo Hospital Sírio-Libanês. E também tenho uma certificação em luto também pelo Hospital Sírio-Libanês. Eu sou psicoterapeuta, escritor e palestrante. Então eu posso falar para vocês que eu tenho muita propriedade para falar sobre depressão. Mas não é pela questão da informação científica, mas porque eu também passei pela depressão. Então eu tive a teoria e tive a prática. Eu sei o que é uma depressão. Eu cheguei no fundo do poço, se é que existe fundo, porque eu fui para lá em cima. E para mim, a vida já não fazia mais sentido. E vou falar para vocês que, olha, eu tinha todo o conhecimento da doutrina, todo o conhecimento científico. Na minha família, ninguém teve depressão. Eu fui escolhido. Porque a depressão, ela não escolhe cor, raça, religião, time de futebol, ela simplesmente vai chegar. E aí, não sei se todos vocês conhecem o padre Fábio de Mello. Eu gosto muito dele, porque as falas dele é mais voltada à espiritualidade do que à religião. Ele já está na 4ª vez num processo de depressão profunda. E ele falou recentemente nas redes sociais dele que com tudo o que está acontecendo, que nem Deus ele acredita mais. E é comum isso acontecer. Não é normal, a gente não pode normalizar. É comum. A doença faz isso. A doença faz isso. E é realmente porque Deus, esse cara, quando eu estava doente, espiritualidade é tudo uma farsa, é tudo mentira. E aí, tudo isso, gente, porque eu não tinha uma rede de apoio. As pessoas que estavam próximas de mim falavam que não era para eu ir no psiquiatra, não era para eu passar no psicólogo. E sabe o que acontecia? Eu me escondia. Olha que ponto chegava. Eu esperava quem estava perto de mim sair para trabalhar para eu marcar a sessão com a psicóloga. Tomar a medicação, estou por muito tempo escondido. E eu fiquei mais de 1 ano numa depressão profunda, de não conseguir sair realmente da cama. Eu não conseguia, eu não tinha forças. Por vezes, quando eu estava doente, várias pessoas vinham tentar me ajudar, porque as pessoas não têm boa intenção. Mas nessa boa intenção de não entender o que fazer, derruba. Aí, eu deitado, uma amiga minha chegou e falou: viu, você tem que ir para uma academia, viu, vamos dar uma volta, vamos fazer uma caminhada, qualquer coisa.
Eu não tinha força para escovar os dentes, para tomar um banho, imagina fazer uma academia. Agora vamos lá. Exercício físico é extremamente importante no processo de transformação de saúde mental. Só que só vai conseguir fazer quem estiver em estado funcional. Quem está disfuncional, não vai conseguir ter força para ir para a academia. E nós temos que aprender a respeitar isso. E aí, outra vez, uma amiga minha veio, deitou comigo na cama, segurou minha mão e ela ficou o dia inteiro deitada comigo e não falou uma palavra. Mas foi a melhor companhia que eu tive. Amém. Porque eu queria que alguém chegasse para mim e falasse o que eu tinha de fazer. Eu já sabia o que eu tinha de fazer. Eu já estava tomando medicação fazendo mais de ano. O meu organismo não absorvia a medicação. Eu sofri muito por conta disso. E aí, depois de um ano e pouco, eu fui conseguindo ficar estável, ficar equilibrado. Eu sou desequilibrado, gente. Eu consegui ficar mais estável. Porque quando você toma a medicação, você consegue ter mais bem-estar, você consegue ter qualidade de vida, você consegue ficar de pé. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que até hoje eu tomo medicação. E se eu não fosse tomar, eu acho que eu estaria de pé falando com vocês. Porque o meu organismo, quimicamente, é extremamente difícil de pegar a medicação. Então, eu estava fora. Provavelmente, uma probabilidade de 98 a 99%, eu nunca vou poder deslamar você. Você vai ter que ter sempre tomar uma medicação pro resto da vida. E aí eu respondi assim para ele, doutor, se for para eu não sentir aquela dor emocional, eu vou tomar. Não tem problema, não tem problema de falar, eu vou tomar. E por que eu falo? Para que as outras pessoas que estão me ouvindo sem coragem de buscar ajuda. Para não desistir, nós temos que continuar. Porque quando nós estamos num processo de sofrimento, a gente acha que o suicídio é o único caminho que a gente tem para resolver os nossos problemas. É comum isso. A pessoa vai para fora, não dá mais. Eu fui nessa palestra para uma missão. E no final, uma mãezinha me procurou que fazia 9 dias que o filho dela havia desencarnado. E ela estava assistindo a minha palestra. Eu não sabia. E ele também tirou a própria filha. E ela me contou toda a história. E aí, eu estou contando para vocês, porque eu sempre que acontece episódios de situações eu peço autorização da família para quem está contando. Se eu posso fazer, não falo o nome, para não expor a pessoa, mas eu tenho autorização para isso. E aí ela falou assim para mim, Paulo, você nem acredita o porquê que ele tirou a própria vida? Ele deixou uma carta falando. Eu perguntei para ela por qual motivo? Por conta do chefe dele. Por conta do chefe. Isso que eu falo para vocês não está só dentro do nosso mundo familiar, é também no mundo corporativo, dentro das empresas. Muito bem. Vou contar para vocês agora uma historinha. Essa pessoa se chama Cida. Gente, ali sou eu tinha cabelo. Não tenho mais. Cida é uma grande amiga, uma grande mulher. E a Cida é uma segunda mãe para mim. Que largou tudo na minha vida. Eu fundei 4 casas espíritas. E ela foi uma das pessoas que me ajudou a fundar uma das casas. E aí, ela me ligava
me enganava. Todos os dias, sem falhar, todo dia. Era uma quarta-feira de cinzas, assim na minha brasileira, uma vontade de cama. Uma enxaqueca muito forte. Eu disse, eu não estou legal hoje, estou de enxaqueca, estou de cama. Falei, mas menino, o que aconteceu? Ainda ontem os meus amigos me chamaram para eu fugir de chocolate. Aí você sabe, chocolate, moleque, né? E aí eu comi, eu falei, mas menino, você sabe que quem tem enxaqueca não pode comer chocolate, porque piora a sua dor. E bloqueou meu telefone fixo. Não sei se na época de vocês, o telefone fixo às vezes bloqueava a lista, não conseguia falar mais, né? Ficou presa, né? Ficou presa. E aí, gente, deixei lá o telefone no meu celular. 15 minutos depois, a filha dela me ligou e falou assim: ó, eu estou tentando falar no telefone dela, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, mas eu acabei de falar sobre isso faz 15 minutos, só que a minha linha bloqueou. Ela faz favor para mim, vai lá na casa dela, fala para ela algo urgente que eu estou precisando falar com ela. Foi lá, peguei o carro, morava pertinho dela, e aí eu cheguei na casa dela e você vai na porta. Cida! 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 E nada. Dei 2 voadoras na porta, derrubei a porta, entrei, passei pela sala. Quando eu cheguei no quarto, ela havia desencarnado. Teve um infarto fulminante e morreu segurando o telefone. Ela não conseguiu nem desligar a ligação. Por isso que bloqueou. E quando eu entrei e vi, porque foi eu que a encontrei naquele estado, eu fiquei muito mal. Mas muito mal. Eu passei por um processo de luto pesado. E chorei muito. Fui pro velório dela. Eu estava ali no caixão chorando, triste, amargurado, sentindo uma angústia, mexendo em espírita de porco. E fala assim: você está chorando por quê? Você não é espírita? Você não acredita que a vida continua? Por que você está chorando? Eu acho que, acima de qualquer coisa, eu sou humano, eu tenho um coração, eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção e tenho o direito de chorar. Recentemente fui dar uma palestra num lugar, falei em São Vicente do Litoral Paulista, uma senhorinha veio perto de mim, Isabel, assessora, e falou assim: eu tenho que segurar meu choro aqui, porque só que eu posso chorar. Aí eu abracei e falei assim, ouvindo: chora. Chora. Gente, eu tive a honra e a oportunidade e a bênção de trabalhar 10 anos ao lado do Chico Xavier em Uberaba. Eu vivi experiências únicas na minha vida, que isso eu conto numa outra palestra chamada Mediunidade com Jesus. Mas por que eu estou falando do Chico? Porque eu presenciei muito pai e mãe que perderam os filhos. Era comum os pais que perdiam o filho buscar ajuda com o Chico. E os pais vinham e falavam assim: Chico, eu estou com muita saudade, eu choro todo dia de saudade do meu filho, mas eu estou com medo de atrapalhar a evolução dele. E o Chico, com toda aquela humildade e amor, ele dizia: meu filho, minha filha, suas lágrimas são bálsamos de luz para o seu filho. E ali eu chorava junto. Eu chorava junto. Então nós temos, sim, que chorar. Homem não tem raiva, homem tem que ser forte. Tem que ser reggae. E aí adoece. Porque não aguenta. A nossa mente não aguenta. E aí, gente, eu
eu posso dizer para vocês com muita certeza que só sabe o que é depressão quem passa ou quem já passou. Ponto. Só sabe luto que é luto quem passa ou quem já passou. Ponto. Tá bom. Eu não tenho como imaginar a dor do outro. Dor é dor. Dor não se mede. Pode ser a dor da mãe cavalo do pé. É a dor dele. Eu tenho que aprender a validar a dor do outro. E não fica uma fórmula mágica para ela dizer que você vai resolver o problema dela. Vocês concordam comigo que muitas vezes uma receita de bolo que eu te dou e passo a mesma para você vai sair igual ao bolo? Não vai. Eu amo cozinhar. A minha mãe também, minha mãe cozinha divinamente. Aí ela me dá a receita. Aí eu falo, mas mãe, eu coloquei a mesma quantidade. E não fica igual. Não fica. Então, a gente não tem algo pronto igual. Porque a depressão tem vários tipos. Temos depressão pós-parto, temos depressão maior, nós temos distimia, a depressão distimia, que é aquela pessoa que tem depressão e não consegue sair disso por longos anos, que é o meu caso, é só uma medicação. Então, não dá tempo de depressão sazonal. Tem muitos tipos, não é um tipo de depressão. Então, não temos como ter uma forma assim, ela embora tudo. Só que, quando nós estamos passando por este processo, nós, com toda a boa vontade de querer incentivar a pessoa, a gente está fazendo errado. Ontem, na outra palestra, uma outra pessoa conversou comigo e falou assim, eu juro para vocês, ele falou assim, Paulo, hoje eu estou saindo da sua palestra outra pessoa. Eu estou com 2 casos de depressão que até ontem eu xingava eles. Hoje vai ser diferente. Eu não vou ser mais essa pessoa, porque eu não quero perder essas 2 pessoas. Entende, gente? Mas não foi eu que salvei ele, não é isso. É que ele teve a consciência, reconheceu e mudou. É muito importante vocês que convivem com quem está sofrendo qualquer sofrimento, que você seja apenas acolhimento. Ok? Como é o nome dela? Gente, eu estou ouvindo sem calmar. Como é o nome dela? Cida. A Cida faz o que? Ela ligava todos os dias para dizer o quê? Que amava. Guarda essa informação que até a meia-noite eu vou contar o porquê dessa história. Tá? Gente, agora a palestra começa. Agora. Depressão é uma doença que pode vir de uma desesperança, pode vir sem motivo aparente, pode vir com ideações suicidas, e você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, o melhor relacionamento. E ainda assim, você vai passar pela dor da depressão. Eu nunca imaginei que eu fosse passar pela depressão. Nunca imaginei. E aí, o meu médico psiquiatra, ele fala que eu tive uma depressão crônica. Que eu sempre tive, mas para mim não é uma depressão. Às vezes nós já temos e nós não sabemos. Ou a gente nega. E aí eu sentia muita tristeza todos os dias, uma solidão profunda todos os dias, e eu achava que era normal. Para mim era normal. Então eu já vinha lá de trás, talvez se você tivesse procurado auxílio médico lá atrás, talvez você já estaria até bem longe. Mas você demorou muitos anos para isso acontecer. É como literalmente esvaziar o que é ruim agora.
por ser genética. Fala do Marcelo Rossi, o Whindersson Nunes, a Clarice Lispector também passou por este processo. O Lucas Hugo, ele postou nas redes sociais dele esses dias e falou assim: eu morri em junho, mas ninguém viu, porque não sangrou. Não sangrou fisicamente, mas por dentro ele estava sangrando. Eu falo que não é nenhum sangramento, é uma hemorragia. Porque a depressão é algo muito mais forte do que você. Quem passou, quem passa, sabe do que eu estou falando. Não tem como a pessoa que não passou tentar dimensionar ou entender o que você está passando. Não vai entender. Porque ela te domina, literalmente ela te domina. Você não consegue sair muitas vezes da crise. Por isso, a ajuda médica. Muito bem, por muitos anos, gente, eu me escondi atrás de uma máscara. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu vou contar agora, eu tenho certeza que nunca aconteceu aqui no Piratininga. Só lá em Piratininga. Aqui eu tenho certeza que nunca aconteceu. Só comigo. Quer ver? Quantas vezes eu acordava mal, triste, angustiado, mas eu colocava uma máscara que estava bem, que estava feliz, as pessoas chegavam perto de mim para dar bom dia. Oh, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Será? Será que está tudo bem? E por que geralmente a gente não fala? Por medo do julgamento. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Agora imagina eu, com tudo que aconteceu comigo, com um monte de centro espírita, cuidando, fazendo, administrando, eu era moleque ainda, literalmente, produtivo, graças a Deus, o amor do Chico. E aí, gente, eu falava assim, as pessoas não podem imaginar que eu passo por isso. Porque essas pessoas nem sempre voltam mais. Vou perder a credibilidade. E aí eu escondendo. Cada vez mais eu só escondi. Desde os meus 13 anos, gente. Eu demorei 40 anos para aprender isso. Não faça falta de idade. Eu demorei 40 anos para entender. Porque eu tinha uma falsa ideação que eu tinha que salvar o mundo, que era a minha missão. Eu tinha que fazer sempre pergunta: eu não. O outro precisa, o outro está sofrendo. Eu não. E fui fazendo isso, eu fui me anulando por muito tempo. Eu nunca pensei em mim. Agora, eu não estou falando que agora você tem que só pensar em você. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Então, eu cuido de mim, eu me priorizo, mas eu também cuido do outro. Porque senão também a vida não faz sentido. Então nós temos que fazer as duas coisas. Agora, para mim, o que era pior, e que eu, infelizmente, também já fiz com outras pessoas, que às vezes a pessoa vem conversar com você está em sofrimento. Aí você fala assim para ela, no tom de querer ajudar: olha para o seu lado, tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Olha fulano de tal, olha fulano não sei de quem, ele está sofrendo muito mais. Quando eu faço isso, eu estou desvalidando a dor dele. É como se dissesse assim: a sua dor não importa. A dor, sim, a sua dor. Por isso que nós temos que validar a dor da minha lado do pé. Você está sentindo a dor? Não. É só a pessoa que está sentindo. E o pior é quando a doença é oculta, como depressão. Ninguém está vendo, ninguém está imaginando. Eu tinha uma pessoa que convivia 24 horas comigo e ela fala assim: eu nunca imaginei que você tivesse depressão. Nunca. Mas por quê? Porque eu colocava uma máscara.
Eu tinha que saber para ajudar o outro. E aí fui normalizei os meus sentimentos, que não poderiam ser normalizados. E com isso eu tive um esgotamento mental. Eu estava na estrada, dirigindo, e tive uma crise de choro muito forte. A minha sorte, quer dizer, sorte, né? Papai do céu. Eu estava acompanhado, eu estava sozinho. Consegui parar o carro, consegui estacionar, respirei, consegui sair da crise. Só que quando eu estava já no esgotamento emocional, a vida para mim já não fazia mais sentido. Tudo já estava preto e branco. Já não acreditava mais em Deus, já não acreditava mais em espiritualidade. Então, para mim, era como se, vazio, apatia. Porque quem tem depressão também sente apatia. E aí eu transbordei o meu limite dias depois. Eu tive uma crise tão forte que eu nunca tive em todos os meus dias na minha história de vida. Eu viajo muito a trabalho. E eu estava em Londrina, no Paraná, trabalhando, passando uma semana lá. E eu estava muito mal. Mas muito mal, muito angustiado, muito. E pedi para ir embora do hotel, porque eu não estava bem. E eu já tinha tudo arquitetado. Fui para o quarto, tranquei, passei a brincar. E nesse dia eu tive uma crise de choro de 7 horas consecutivas, sem parar. Eu não conseguia sair da crise de choro. Era muito mais forte do que eu. Muito, mas era muito, quimicamente, era muito mais forte. Eu queria, tentava, mas não saía. Foi ali que eu peguei um papel e uma caneta e fiz uma carta de despedida aos meus pais. Os meus pais são pessoas que eu sou suspeito demais para falar deles, são pessoas iluminadas, é minha base, é minha fortaleza, absolutamente tudo. E eu os respeito absurdamente. E aí, coloquei na carta, pai, mãe, para mim a vida já não dá mais. Eu estou cansado de viver. A terra para mim já não faz mais sentido. Peço perdão pelo que eu estou fazendo, mas eu não quero que vocês se sintam culpados por isso. Vocês são os melhores pais. E nessa crise de choro, no desespero que eu estava, eu peguei o meu celular e liguei para 4 pessoas para pedir ajuda. Eu ainda fui atrás de ajuda. E eu chorando muito, falando com as pessoas, chorando e falando assim para a pessoa: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. As 4 falaram: não consigo falar com você agora. Então a minha cabeça era assim: realmente Deus não existe, realmente ninguém se importa comigo, realmente ninguém olha para mim, eu sempre cuidei do outro, ninguém nunca cuidou de mim, e aí foi. E aí, eu estava no 29º andar do hotel. As janelas de hotéis, geralmente, eles têm uma trava de segurança que você não abre ela completamente. Essa de Londrina, ela era comprida e larga, e abria a janela inteira. Foi ali que eu subi para cometer o suicídio. E aí, o meu corpo já estava anestesiado, eu não sentia nem o celular, eu estava já anestesiado. E era um desespero tão grande, uma dor tão profunda na alma mesmo. Eu olhei para baixo no 20º andar e vi já eu sabia onde ia bater a cabeça para morrer mesmo. Porque já não queria mais. Com todo o conhecimento da doutrina espírita, eu sabendo de todas as consequências, mas quimicamente eu ainda passei por isso. E já estava tomando remédio. Percebam? E aí eu confrontei Deus.
aí, Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Não é o Salvador da pátria? Não é o cara que salva o universo? Vem me salvar. Prova que você existe. Eu vou lá, mas se você não salvar, eu vou saber que você não existe. Prova. Eu vou lá. Me salva. Eu quero ver você me salvar agora. E nessa hora, me vem um fio de memória e fala assim: liga do CVV. Já ouviu falar? Centro de Valorização da Vida diz que o 88 o voluntário do mundo te atende. E você não sabe quem é essa pessoa. Peguei meu celular, 188, falei: essa é a minha última tentativa. A última. Peguei, liguei, quando chega, eu põe o telefone no ouvido, vem uma mensagem eletrônica e diz: tem 16 pessoas na sua frente para ser atendido. Aí eu falei: realmente, não dá. Eu não vou esperar. E aí, nisso que eu estava baixando tudo isso, porque são 5 segundos, eu estava baixando o telefone para jogar o telefone e eu pular, eis que eu ouço uma mulher me atender. Essa mulher ficou comigo 5 horas no telefone. 5. Alguém já trabalhou no CVV? Já? Ou seja, você vai falar melhor do que eu, eles têm um protocolo, um script para seguir, não é? Se você não seguir, você é desligado do CVV. Ok? Perfeito. E essa mulher falava, mas eu não lembro de nada do que ela falava. Nada. Eu não conseguia respirar, era só um choro muito profundo. Eu não falei nem meu nome, nem onde eu estava, nada. E aí essa mulher, em determinado momento, chega e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou quebrar o protocolo, o script do CVV, porque se eu não fizer isso, eu não vou salvar. Eu já estava acreditando em Deus mais. Eu falei: cara, faz o que você quiser. E ela fala assim: o negócio é o seguinte, Paulo. Mas eu não falei o nome. Eu sei. Ela provavelmente teve identificador de chamadas, puxou meu CPF e sabe quem eu sou. Então é o seguinte, Paulo. Aqui do meu lado tem uma pessoa que se chama Cida. E ela está mandando te dizer que não era para você mais janela. Parecia que tinha uma câmera no meu quarto. E ela estava vendo. E para colocar a cereja no bolo, ela fala: ela está mandando te dizer que ela não consegue mais te ligar todos os dias, mas que ela continua te amando. Foi a hora que eu saí da janela. Porque se não fosse essa mulher do CVV, se ela não tivesse quebrado o script do protocolo, hoje eu não estaria, mas não estaria mesmo. Que eu estava decidido e certo que eu ia fazer. Não estaria. Aliás, podia estar espiritualmente ou seja vocês. Porque fisicamente não. Mas olha como Deus é misericordioso. Ele passou na frente de 16 pessoas e colocou na linha uma mulher que era espírita, médium, e ainda me passou uma comunicação da cima. E que eu tenho certeza que Deus falou assim: só ela vai conseguir chegar da janela. E ela não podia ir com todo esse trabalho. Ela, por ela, permite que eu saia. Parece, eu saio. Aí eu faço uma pergunta para você: Deus existe? Eu não confrontei, eu pedi para ele que ele me provasse, para que ele me salvasse. E o que ele
Eu estou aqui, se não fosse eu estaria. Não estaria. Aí você deve estar perguntando, Paulo, quem é essa mulher? Não podemos falar, se identificar, porque se a gente tivesse decidido lá, não pode falar. Não pode. Liguei várias vezes no seu para tentar agradecer. Se eu queria agradecer que ela soubesse que ela salvou a minha vida. Mas eles não falam. Então eu faço ideia de essa pessoa. Então, Deus é misericordioso sim. Por maior que seja o nosso sofrimento, Ele é misericordioso. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos carrega no colo. Já ouviram aquela peça Pegadas na Areia? Tem um curso depois para vocês verem. É tudo aquilo. Literalmente, naquele momento que eu confrontei Ele e tudo isso aconteceu, eu me senti no colo dele. Total. E aí, gente, eu queria que as pessoas viessem para mim e falassem assim: mas isso vai passar. Já viu que estava fazendo? Tudo passa, até a uva passa. Já ouviu? Tudo passa. Já ouviu? Infelizmente, eu preciso discordar disso. Porque tudo eu ginásio, eu posso dizer que fica mais leve, mas passar não passa. Quer fazer? Pergunte para o pai e uma mãe que perdeu o filho, se a dor da saudade passa. Pense vocês agora em uma pessoa que vocês amam, porque essa pessoa está no mundo espiritual. Sem saudade, a saudade passa, ela pode ficar mais leve, mas passar não passa. Então são frases prontas e que não resolvem, que acontece mais ainda. E é mais ou menos assim, é de costume, nossa, é cultura nossa. As pessoas me falam uma coisa sobre a gente fala assim: vai passar, vai melhorar, vai ficar tudo bem. Aí eu falo: e se não ficar tudo bem? E se não ficar? Então vamos voltar e dizer assim: vai ficar mais leve. A gente não está brincando, não está desvalidando e vamos dar, vai ficar mais leve. A depressão é como uma nuvenzinha preta que anda do teu lado. No menor gatilho de alguém falar alguma coisa para você que te machuque, esse volta para essa casa. Eu sei disso. Eu via isso dentro da minha casa. Porque eu não tinha nem diretor. Porque chamava, me falava que estava exagerando, que eu estava me vitizando. Falava muitas vezes que era falta de Deus. E para mim, não era falta de Deus. Para mim, não. Tem coisa errada. E aí, gente, eu queria que o poder da presença. O que é o poder da presença? É alguém que tivesse olho no olho. Porque geralmente, quando nós estamos com alguém, conversamos, geralmente essa pessoa está onde? Todo dia? Vai no almoço de família, no jantar? Não generalize. Vai no almoço, no jantar, de mesa. Por exemplo, isso acontece mais, né? E se acontecer, sempre tem um que está onde? E aí eu estava com uma amiga, desabafando, chorando muito alta hoje, estava na conexão comigo. Até que eu peguei e falei para ela assim: você quer saber? Eu vou me matar. E a resposta dela foi: é verdade mesmo. Então, gente, é muito perigoso isso. Vai jantar, deixa o celular de lado, vai almoçar, deixa o celular de lado, converse mais com as pessoas. Eu não vou falar que eu uso o celular, eu vou estar sendo hipócrita. Eu uso.
Mas precisa existir um equilíbrio. Se não, eu tenho pacientes que estão treinados por vício de tela. Eles são viciados, tiram um vício e ficam doentes. E nós temos que aprender, gente, a parar de julgar, seja o que for. Cuidar de todo ser humano sempre tem uma dor errada. Cuidar de todo ser humano. Todo mundo aqui, eu acho que ninguém resolve, na verdade, né? Todos nós, inclusive eu tenho uma paciente que é uma senhorinha e ela estava na minha palestra e ela foi fazer psicoterapia comigo. Aí, depois de umas 3 sessões assim, ela passou comigo, ela falando de um problema, ela chorando, eu falei, olha, eu entendo, eu sei, eu já passei por isso. Ela, você já passou por isso? Mentira, você não é espírita? Mas como você passou por isso? Eu imaginava que você é a pessoa mais perfeita nessa terra. Oh, meu Deus. Eu falei, eu vou banheiro igual você vai. Mas eu não imaginava. Você vê que as pessoas, às vezes, idealizam a gente de uma forma que pode ser positiva ou negativa. E aí, o que nós devemos falar para as pessoas que estão sofrendo? Estou aqui. Receba o meu amor e o meu carinho. Eu não soltarei suas mãos. É isso que eu quero ouvir. E se não lembrar de tudo, só fala assim, pega a mão, você fala assim, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Então, esse é o melhor alimento que eu tenho. Até eu falo para você, sabe? Se você quer falar uma palavra, só fala isso, ó, estou aqui. Ou receba meu amor. Ou receba meu carinho. Não é mais leve eu falar meus pêsames. Pegado. Se não é mais leve, gente. Para os ouvidos isso é muito melhor. Isso é para a vida, para qualquer coisa. Muito bem. Levei uma repórter da Rede Globo e ela escreveu esse livro chamado Viver no Antônio. Quando eu li este livro, eu fiquei alucinado por tudo o que estava escrito ali. E aí eu sabia que era jornalista da Rede Globo, mas aí eu fui um cara ousado. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher pessoalmente. É jornalista, a entrevista está ganhando 300 milhões de seguidores. Eu falei, vou mandar mensagem. Mas você não vai lembrar mesmo, mas vou mandar. Leila, bom dia. Adorei seu livro, quero tomar um café com você. Eu vou também, eu só tomar um café com você. E deixei. 10 minutos depois, me veio uma notificação. Leila Ferreira responde. É claro, vamos marcar um café de Belo Horizonte. Eu tive a honra de conhecer essa mulher. É uma mulher incrível, de uma humildade. Gente, pense que um jornalista da Rede Globo vai tomar café com ela. Ela sabe nem quem é. E ela foi, sem segurança, nada. Foi tomar, né? Ela foi, e foi delicioso. Tivemos grandes notas. Tem um livro dela. Ela passou 6 anos num quarto escuro, com depressão profunda. E a mãe dela, sem estudo nenhum, mas de uma sabedoria, passava na porta do quarto dela e falava assim: coei café, comprei uva. Porque ela sabia que a Leila gostava de café, gostava de ver a única forma que ela tinha de tirar a Leila da cama, de sair daquele ambiente escuro. E a Leila estava no auge da carreira dela na Globo. Ela estava merecendo. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Mas me pegou. E aí, a depressão, vai ter dias que você vai acordar e está tudo bem, vai ter dias que você vai acordar e não vai estar tudo bem. E aprenda, não estar bem, está tudo bem.
Não podemos ficar assim, porque eu tenho que pensar positivo, porque eu tenho que ser otimista. Pelo amor de Deus, felicidade, positividade, tóxica, também não. É muito importante eu ser isso, mas eu não tenho que falar para a pessoa o tempo todo. Não fale, pega na mãozinha dela, senta do lado dela, só para ela não ficar. Fazendo companhia, como é que ele fez? Tem toda uma família. Só se preocupando. E aí, ela fala em livro dela que nós temos que aprender a respeitar o limite do outro. Olha, a pessoa quer te comprar para determinado lugar, aí eu falo assim, não, mas eu não quero não. Aí a pessoa, não, mas fulano vai ser bom para você. Não quero, não afim. Não, mas eu quero, você vai dar risada. Sabe aquela insistência? Porque assim, isso nunca aconteceu em viagem que eu vou falar para ela. Só um. Quantas vezes alguém me chamava eu, me convidava para ir em determinado lugar, eu não queria ir, mas eu ia para não chatear a pessoa. Nunca aconteceu, né? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes? Mas, depois que eu passei por todo esse processo da depressão, o não para mim é muito fácil de falar. E falo não sem ficar me perguntando e me justificando. Muito obrigado pelo convite, não vou hoje. A próxima mensagem. Horário para essa coisa. Hoje eu não consigo te pensar. Quem sabe na próxima? Porque eu preciso me priorizar. Porque se eu falo, sim, do outro, o nome para quem? Vem para mim. Aí eu acho que vou ficar na questão do esgotamento mental. E o que falta no mundo, gente? Amor. Falta reciprocidade, troca. As pessoas estão vazias, rasas. Olha só, por exemplo, pensa em um relacionamento. Quantas vezes é só um que está remando? É só um que está remando. O outro não está fazendo nada. Não existe troca, não existe. Você faz tanto que você faz, por que não você importa? Porque quando a gente dá amor no outro, o que você espera? Eu acho que é amor, como você importa, né? Porque amor incondicional, não tem nada. Você quer de volta, sim. Mas é por isso que muitos relações, amizades, acabam por tudo isso. O que cura, gente, tudo isso? Eu posso falar com muita propriedade. É o amor. É o amor. Só que nós estamos ainda no estágio que nós ainda não sabemos amar. Nós temos que aprender isso. Minha terapeuta fez uma pergunta uma vez, ela disse assim, Paulo, desde os seus 13 anos você cuida das pessoas. E quem cuida de quem cuida? Nossa, para mim foi de uma reflexão tremenda. Vou trazer um cenário atual para vocês hoje. Essa doença hoje atinge 340 milhões de pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 600 mil pessoas morrem anualmente devido ao suicídio. Agora, pasmem para a próxima estatística. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se mata. Vocês imaginavam disso? E essa fonte da Organização Mundial da Saúde, recente. Esse que todos estamos aqui, muito já foi. Eu tenho um grande amigo que trabalha no SAMU, aqui em SAMU. Ele falou que todo domingo, depois do Fantástico, sempre chega os suicidas. Todo domingo, após o Fantástico. Porque aquela musiquinha do Fantástico faz com que a pessoa entre numa síndrome chamada síndrome de segunda-feira.
E ela chega para a vida por conta disso. Por quê? Porque ela vai levantar e falar assim: puta, eu tenho que enfrentar o chefe de novo. E acontece o quê? Igual o que aconteceu no litoral. Chega para a vida por conta do chefe. Isso, gente, vocês podem achar que nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que você tem. Pois sim, com a gente, não. A gente não vai passar por isso. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo durante 8 anos viajando no Brasil enquanto eu fazia palestra. E ele, por vezes, ele falava assim, ouvia eu falando sobre o apoio, que era importante, e isso já vai com a missão de vocês, o quanto é importante falar com o outro que você ama ele. Mas não só falar eu te amo, é falar eu te amo por conta disso, mas todos os dias. É um exercício diário. E hoje, vocês vão fazer isso com alguém convidado. Vai mandar uma mensagenzinha de te amo, vai falar porque vai falar com sinceridade. Não vai falar numa suja. Eles vão falar, eu te amo por conta disso. O máximo que vai acontecer é a pessoa perguntar se você bebeu. Não tem problema. E vai ter situação que pode ser que a pessoa nem te responda. E está tudo bem se ela não responder. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que estão em estado de sofrimento, que você às vezes nem sabe, ela não tem força para responder. Eu fiquei muitos dias sem pegar o celular. Eu tinha falado de botar o celular. Um monte de gente me mandando mensagem. Eu não nem responder. Não tinha força. Só que, gente, nós temos que fazer isso hoje. Por quê? Porque amanhã, ou daqui a pouco, você não vai ser. E aí, esse meu funcionário estava namorando, ele tinha entrado nos uns 2 dias, já vai ser lá. E aí, ela ia viajar para o Chile, fica 3 dias no Chile. Gente, para mim, hoje nós vamos. E aí, ela foi para o Chile. Ele não beijou, vocês pediram dela, saiu correndo. Ele foi lá, 3 dias, não. Só que ela não voltou. Ela se matou no Chile. E aí ele mandou um áudio chorando absurdamente, dizendo: Paulo, durante 8 anos eu ouço você falar a mesma coisa, mas eu não fiz. Sabe? Por que eu fiz? Porque a gente acha que o vizinho vai acontecer. A gente não. Então nós temos que ter, gente, empatia com as pessoas que estão sofrendo. E empatia é dizer assim, geralmente no dicionário, empatia é me colocar no lugar do outro, ok? Mentira. Quanto a essa calça? 36, eu calço 43. O meu pé vai servir do seu calçado? Então não tem como eu me colocar no lugar dela. Eu não sei quanto ela já acabou, eu achei que já chegou. Eu não sei o quanto ela está sofrendo. Às vezes alguém tem depressão até fala: olha, eu sei o que você está passando. Eu sei, eu também passei. É dor para dor. Mas eu não sei a profundidade da sua dor. Eu não tenho como medir a sua dor. Eu só sei o que é. E aí, eu tive um congresso online, eu encontrei de saúde mental, e eu convidei o psiquiatra para participar. E depois que ele fez a exploração, ele perguntou assim para ele: olha, meu amigo, doutor, você sabe o que é depressão? E ele respondeu: não. Eu consigo te ajudar, mas não sei o que é depressão. Eu não aceito. Então, isso é a verdade. Reforçar para a pessoa que a depressão tem tratamento, não ignorar comentários suicidas, e cachorro que late, morte sim. Porque quem vai se matar não avisa. Avisa
me chegou e falou assim: eu jamais achava que você ter coragem de fazer isso. Até fazer. E segundo o Dr. Ulisses Cope, ele fala que metade das pessoas que tentam se suicidar realmente conseguem. E 35% das tentativas mal sucedidas são realizadas novamente dentro de um ano. Padre Fábio de Mello, como prometi, ele tem uma irmã que se chama Cida. E a Cida ligava no Padre Fábio de Mello todos os dias dizendo que ia se matar, que estava em sofrimento, que ela estava angustiada, que a vida não prestava, que estava tudo preto e branco. E ele pegou essa situação para o terapeuta dele. E o terapeuta dele, muito infeliz, pediu para ele se afastar dela, porque ela estava querendo chamar a atenção. Um mês depois, a Cida comete suicídio. E aí o Padre Fábio de Mello, carregando um peso violento dentro dele, disse na hora do enterro: agora eu não tenho como chamar minha irmã muito mais. Porque eu deveria falar isso, eu deveria fazer isso, eu deveria. O errado é que a gente não fazer isso faz vezes. A minha irmã, uma vez, eu fiz uma festa de 40 anos e ela foi surpresa, ela estava muito longe. Eu não sabia que ela ia. Ela chegou surpresa, eu falei: não, você está louca? Você não sei para onde no meu aniversário. Mas ela falou: e se você tivesse morrido? Eu ia ver para ela. Então eu quero ver quanto você está vivo. E aí ele trouxe um ensinamento violento que é: flores em vida. Flores em vida. Muito bem, essa reportagem, pessoal, está no YouTube do Padre Fábio de Mello. É uma reportagem típica que ele conta bem mais detalhes, lá ele tem maiores detalhes sobre isso. Não julgar, não interromper, porque quantas vezes a gente estava falando para a pessoa, né, o que está sentindo, aí na hora também a conversa você fala: você não sabe o que eu estou sentindo. E aí ela começa a falar dela, interromper. Manter contato regular, manda mensagem todo dia para a pessoa: bom dia, estou passando por dizer que te amo, que eu estou aqui, não sou das suas mãos, viu? Todo dia. Meu pai, gente, ele não faz isso uma vez. Ele faz 4 vezes por dia. Por falta de mim. E os meus pais não sabiam o que era raça. E um dia eu fiz uma live, tinha 300 pessoas nessa live. Eu estava contando o processo e tal, e eles estavam assistindo, eu não sabia. E nós sabendo dela live. E eles entraram num processo de sofrimento muito grande. Não negar a existência da doença, porque isso pode atrapalhar o tratamento. Vou falar do meu livro rapidinho. Este livro que eu escrevi sobre depressão, a linguagem da alcoolismo, então, mesmo tema da nossa palestra. Por muitos capítulos escrevi chorando, em muitas lágrimas, porque eu passei aqui tudo que eu sentia. Aqui, neste livro, é para quem tem depressão, para quem não tem, mas convive, para quem não tem, não convive, mas quer desenvolver a compaixão, ou para qualquer pessoa que esteja em qualquer grau de sofrimento. Por mais que seja um tema pesado, é um livro leve de ler. A leitura dele acaba fluindo de uma forma muito tranquila. Só para vocês terem uma base do tempo rapidinho. Quando tudo passa, quando tudo pesa e a gente só quer um colo, quando a tristeza passa a morar na gente, ninguém entende, mas olha, quando a vida perde a cor, o peso de fingir que está tudo bem, as pausas também são cuidado. Quando o recomeço é bem devagarinho, a força que você nem sabia que tinha, você não precisa se apressar para melhorar, você nunca está sozinho, acolher é também um jeito de amar, vai ficar mais leve, mas até lá eu fico aqui com você.
Mas eu não preciso, eu não tenho. Sempre tem alguém que a gente lembra, nossa, nós já estamos passando, eu preciso presentear essa pessoa. Presenteie a gente. Presenteie de verdade. Porque as pessoas são irresistíveis, elas não conseguem parar. Eu moro num condomínio, tem umas 4 ou 5 casas, todas as famílias compraram, mas eu não estava vendendo nada, via comprar. Todos, em 2 CDs no máximo, decoraram o livro, o quanto foi importante para eles. R$ 69,90, passa a maquininha, Pix, cheque, a sogra, o cunhado, quem vocês quiserem, a gente passa. Não trouxe cartão, não tem condição de pagar agora. De verdade, não tem problema, você vai levar o livro e quando puder, você paga. Porque para mim é mais importante que você seja bonito e depois do seu tempo você paga. Tá? Então isso é de verdade mesmo. Muito importante. Quem não comprar o meu livro vai reencarnar mais 300 vezes. Só 300. Só 300. Vocês falam também do meu workshop, que é gratuito, que é a continuação dessa palestra, tá? Que se chama Sobreviver, que na verdade tem 2 significados, né? Sobreviver e sobreviver. Tá? Muito bom, dia 15 de março, agora, daqui a uma semana, das 9h30 ao meio-dia, online, ao vivo, pela plataforma do Zoom, não paga nada. Precisa fazer inscrição aqui, ó. Só deixar o seu nome com o telefone, a Isabel Assessora vai entrar em contato com vocês para passar o link e tudo mais, tá? É a continuação daqui, bom? Porque senão nós vamos embora da manhã. E aí nós encerramos com 2 trechos de música que eu gosto de fazer, que me ajudou muito no processo da depressão. E eu só vou cantar para vocês vão embora e aí já foi, né? O primeiro eu peguei, onde Deus possa me ouvir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém. Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se arrendem, se empurram no abismo, se debatem, se combatem sem saber. A outra é Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. E aí ele termina dizendo, Deus cuida de mim. E aí eu termino dizendo, Deus cuida de nós. Muito obrigado, gente.